Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Clube Personalidade. Hoje é sexta-feira, 10 de agosto, ano de 2012, estamos vivendo o inverno brasileiro. Bom, meus amigos, o Clube Personalidade, em parceria com a Rádio AM 930, através também do nosso endereço eletrônico, o radioam930.com, ou simplesmente o nosso AM 930, a Rádio Clube de Itapira, na Avenida Brasil 31, sob a coordenação técnica do Djavan, a direção de Toy Fonseca e Betusca. Também no nosso parque transmissor, a Dona Tereza e o Hébio Azevedo. Aqui em parceria com o TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira, que tem a coordenação técnica do Murilo, o apoio do Anderson e Vitória, e a coordenação geral do Nino Marcati e também do Renato Coraça. Eu sou o JP, estou desejando a vocês uma gostosa tarde de sexta-feira. Estamos vivendo um momento interessante na cidade de Itapira, onde vamos começar hoje a Festa della Nona. É a 13ª edição da Festa da Nona, tão conhecida aqui na cidade de Itapira, e tem tudo a ver com a comunidade italiana, tem tudo a ver com a migração italiana, tem tudo a ver com o êxodo da Itália a esses cidadãos italianos que fizeram essa pátria chamada Brasil. E aqui fizeram família, aqui se multiplicaram, aqui fizeram riquezas, aqui fizeram, acima de tudo, história. Isso que é importante a gente destacar quando a gente se refere a pessoas vindas de outro país para construir essa pátria. E eu fiz questão de convidar um cronista que escreve no jornal A Tribuna de Itapira, tem um palavreado muito bonito, ele conhece de cor e salteado, eu acho que a vida dos italianos, mais do que os próprios italianos, principalmente os mais novos. Ele conhece a história do bisavô, do avô, do tataravô, e ele consegue traduzir isso em papéis. Eu sou encantado com a matéria, estou colhendo boa tarde ao senhor Arlindo Bellini, que deixou a sua atividade lá na Casa Baiocchi para nos atender e nos premiar com essa entrevista. Boa tarde, senhor Arlindo, obrigado por ter aceitado o meu convite de bate-pronto e de inesperado. Boa tarde aos internautas da PCI, aos ouvintes da querida Clube de Itapira, a nossa emissora que já está com 60 anos, e aos seus diretores, Otóio Betusca, filhos do saudoso casal Dr. Luiz Norberto Fonseca e Dona Zoraide Simões Fonseca. JP, eu quero lhe agradecer pela participação mais uma vez em seu programa Personalidades, o qual retrata a vida de itapirenses com muito orgulho de que eu faço parte. E como você já relatou, nós estamos convivendo a partir de hoje, da noite, a nossa 13ª Festa della Nona, organizada que é pelo Círculo Italiano Itapirense, o qual, nesse decorrer de seus anos de atividades, resgatou a memória da família italiana radicada em Itapira, que se tornaram itapirenses e que muito contribuiu para o engrandecimento e o desenvolvimento de nossa Itapira, desde quando eles vieram da longínqua Itália e aportaram no Porto de Santos, passando pela quarentena, a hospedaria dos imigrantes, para depois cada família seguir em viagem à sua nova pátria, à sua nova terra, ao seu novo lar. Itapira foi premiada galhardamente, com muitas famílias italianas que aqui fincaram raízes para nunca mais se despregarem. Sr. Bellini, o senhor falou que esse pessoal da Itália veio, foi um momento de dificuldade na Itália, e passaram por um processo de quarentena aqui no Porto de Santos, em consequência de doença, ou ter o local próprio já pré-determinado para eles já se entregarem ao trabalho? JP, podemos dizer que muitos já estavam qualificados porque eram colônios, trabalhavam na lavoura na Itália. Mas podemos até considerar que era uma lavoura diferente, porque a Itália, a Europa, normalmente naquela época, os invernos eram rigorosos. Então, 6 meses era um inverno tremendo.
geada, gelo, enfim, e para vir num Brasil tropical, a adaptação foi longa e castigante, assim dizendo. Muitos já tinham contrato com os fazendeiros que até lhe custeavam a viagem. Já bancava a viagem dele e já então tinha já era próprio. certo de que muitas famílias, então vinham o coronel Chico Sintra, o capitão Adolfo Sintra, o comendador João Sintra, enfim, eram os fazendeiros que já tinham contratados as famílias. Outras aguardavam lá, então, na hospedaria, para que destino seguirem. A maioria, como eu disse, foi para as lavouras. Embora entre os italianos houvesse artistas, artesãos, industriais, músicos, mas a maioria do italiano veio para fincar raízes na lavoura, nas fazendas. Principalmente na época do café. Vieram para o cultivo do café. A economia brasileira era baseada no café. Era a cana-de-açúcar também que passou, mas o café passou a dominar ainda mais do que a cana-de-açúcar. Portanto, em Itapira nós passamos só a ter uma usina de açúcar, foi na década de 30, montada pelo saudoso comendador Virgulino de Oliveira. Antes era o café que predominava. Então, era o café, os eitos dos cafezais foi aquele que sangraram as mãos dos italianos, que vieram substituir a mão de obra escrava. Era até isso que eu ia perguntar. Com a abolição da escravatura, que se deu em 1822, né? Não, 1822 foi a independência brasileira. Então, devo ter confundido a data. Com a princesa Isabel. Foi em 89, né? Então já bem mais para cá, né? Em 88. 89 foi a proclamação da República e a expulsão da família real do Brasil. Tá, depois desse ato da princesa Isabel... A assinatura da Lei Áurea. A Lei Áurea, em que todos ficaram livres, mas perdidos, na verdade. Livres entre aspas. Onde que ia o escravo negro? Se ele viveu aquele tempo ele todo não sob a tinha tutela. Capital para construir uma casa, para comprar um pequeno granja. Ele passou entre aspas, a ser um marginalizado da sociedade brasileira. Aí ele passou a prestar serviços, porque não tínhamos indústrias ainda. A era industrial demorou a surgir. Então, aonde que ele ia trabalhar? Era na lavoura. Ele continuava, às vezes, como fazendeiro, passava a ter algum ganho, ou simplesmente era um agregado à fazenda. Trabalhava para comer, que era, só mudou a forma, né? Roupa e comida. Só mudou a forma. Não tinha um ganho, não tinha o metal sonante, que era o vintém, que era o R$1.000, ele não tinha nas mãos ainda. Mas o imigrante italiano passou a ter algum salário. Também era pouco. Semelhante quase que uma escravidão. Mudou-se, desculpa até a expressão, mudou-se, o escravo mudou-se a cor da pele, passou a ser a pele do imigrante europeu. Porque ele não sabia falar o português, ele não tinha ainda assimilado os costumes do brasileiro. Até a própria comida do brasileiro era diferente do italiano, porque a do italiano era mais baseada em massa, em pão, e o escravo não. O escravo era tratado o quê? Era o feijão, era o arroz, a mandioca, a abóbora, a verdura. O italiano já estava acostumado com aqueles embutidos lá na Itália, embora as famílias pobres também não usufruíam da farta mesa italiana. Então foi uma troca difícil de país, uma troca de lar, uma troca de terra natal. O senhor falou uma coisa tão interessante que o sujeito saiu de lá, industrial, arquiteto, artista, engenheiro, pintor, vem aqui simplesmente, eu vou até usar a palavra técnica, eu tenho um caseiro amigo meu, que falou, desriçar o café. O senhor falou sangrar a mão. Derriçar, hoje até existe uma desriçadeira, tá? Que é uma máquina, tá? Mas eles vieram
até agora fazer uma comparação, gente, para quem nunca trabalhou no pesado, a mão é complicada, porque com o tempo o próprio organismo se cria uma defesa e a mão fica forte, fica caleja, fica calejada. As mãos eram calejadas a poder do cabo de enxada, do guatambu, chamado da sapuia, Guatambu, o guatambu, da sapuia, eram os cabos de enxada, o cabo das ferramentas, do machado, da foice. Então isso aí calejava aquelas mãos de crianças, finas, de jovens, mulheres, de adultos, mulheres principalmente, que iam todos para o cafezal. Então, dependendo da quantidade de filhos que a família tivesse, esse chefe de família ia pegar 5.000 pés de café para tocar 10.000 pés, sem contar que ele recebia como quinhão um pedaço de terra onde ele pudesse plantar feijão, arroz, né? Era. Olha, eu vou cuidar de 5.000 pés de café, você vai ficar com o lucro do café, mas eu quero um terreninho ali. Aliás, a turma costumava falar que o italiano era bem esperto nessa parte. Enquanto ele carpia as ruas do cafezal, nessas ruas ele tinha plantado milho, pipoca, feijão, abóbora, mandioca, pé de banana. Então, enquanto ele duas enxadadas para o patrão uma e uma para o italiano. Bom, mas aí foi uma questão de visão na época, de entender que aquilo seria útil para eles, sem ferir o acordo com o patrão, né? E também teve isso. Você pode ver que nós temos notícia. Eu posso citar um nome sem melindrar, uma honrada família de descendentes italianos, que são os Crico, que moram aqui no Córrego do Coxo. Meu grande amigo saudoso os velhos moraram com os meus nonos na Fazenda Nova América. Então, Nova América, a Fazenda Nova América aqui, perto do Barão, que hoje é se eu não me engano, se eu não estiver errado, é de Joaquim Berrembach. Perto da Fazenda Amarela, perto lá do João de Moraes, passando a ponte do Barão, do Rio do Peixe, perto do Barão, você vira-se às direitas e chega na Nova América. Ali, essa família, como outras famílias, os italianos naquele tempo trabalhavam antes do nascer do sol até o morrer do sol. Quer dizer que não tinha hora. Não era de sol a sol, é antes do sol e depois do sol. E não tinha dia. Então as famílias economizavam na comida, no tipo de comida, na roupa. Usava-se aquela roupa a semana inteira para lavar no sábado ou no domingo até. Eu lembro que a minha avó dizia o seguinte... E a economia que os Crico conseguiram, compraram terras no Córrego do Coxo, um sítio que, por sinal, a família, que tem o Walter, tem todo aquele pessoal lá, uma pessoa estimada, são famílias tradicionais lá daquele bairro, no qual está inserida a família Crico. É interessante, a minha avó dizia, de saudosa memória, dona Argente, Valgênia, que o meu avô era um homem meio bravo. Diz que com um pedacinho de linguiça passava na polenta, mas não podia comer a linguiça, ela tinha que guardar para o dia seguinte. E guardava no óleo, na gordura, esquentava de novo, passava, diz que aquela linguiça fazia uma festa com polenta. Tem também, não sei se é piada ou é brincadeira, ou se chega a ser verdade. São várias piadas em torno do italiano. Tem aquela música sertaneja de que o italiano mandou uma leitura, ele estava com uma questão com o brasileiro lá, então o que ele fez? No dia do julgamento, ele mandou uma leitura para o juiz. Aí o advogado falou, nossa, você vai ser, nós vamos perder a coisa. Não, mas eu mandei em nome do... Ele falou, eu mandei em nome do italiano. Isso foi o caboclo, né? O caboclo. Ele viveu a pendência judicial de terras e falou assim, e o caboclo chegou lá, e era com o italiano, a briga era com o italiano. E o caboclo chegou lá e falou para o advogado, o juiz não é bom? Vou mandar uma leitura. Não, é família de 400 anos. Nós vamos perder. Nós vamos perder a ação se você fizer isso.
agora eu já fiz. Já fiz. Você falou, vamos perder. Chegou lá, disse que o juiz deu a sentença a favor. Ele falou assim, só que eu esqueci de falar pro senhor que eu mandei o nome do italiano. Quer dizer, aí o juiz falou, esse cara tá me comprando, vou dar a causa contra. Bom, é uma piada, né, na verdade, isso é uma música que o escritor deve ter se baseado, claro, que o italiano era muito esperto, né? Acabou perdendo essa. Mas a história, a gente fala o lado bom, mas se morreu muita gente por falta de cuidados, se morreu muita gente porque aquele tempo não tinha a febre amarela, o tifo, a maleita, matou muitas pessoas na época. O seu Tico Queluz, de saudosa memória, diz que houve uma época em que houve a morféia no Brasil, e que ficou proibido falar o nome, esse palavrão que é derivado da morféia. Seria os morféticos. Isso, né? Que não podia falar esse palavrão. Hoje a eles técnica... ficavam-se exilados da comunidade, e quando eles vinham para a cidade, usando animais, às vezes, carrocinha, animais de sela, na frente vinha um animal, tinha que ter um sino. Uma identificação para ninguém ter contato. E aí o que acontecia? As donas de casa, comerciante, colocavam comida na janela. Para eles pegarem. Para não ter contato manual. O dinheiro que eles pegavam, iam fazer compra nas vendas, no bar, na loja, esse dinheiro depois era colocado numa vasilha com álcool, gasolina, querosene, e ateava fogo para purificar o dinheiro. Era assim que era tratado aquela gente que eram os morféticos. Felizmente, nos dias de hoje, não temos mais esse tipo de segregação racial, até que por sinal. Mas, voltando na italianada, você citou aí, com referência à comida, à economia, a mão dura, mão fechada. Eu vou falar para você de vez em quando, minha mulher chama eu de italiano miserável também lá. Não, eu posso me considerar um neto de italiano, e se me quiserem taxar de miserável, até eu aceito. Porque não fosse a miseralidade dos nossos nonos, não estaríamos aqui nesse momento gratificante, falando... analisando a cultura. Isso, da Clube, da PCI, comandada, por sinal, pelo Zé Renato e o Nino Marcato. Dois descendentes. A quem também agradecemos. São descendentes de italiano. O Nino, por parte de pai e mãe, que é Sartorelli e Marcati, e o Zé Renato, por parte dos Coraça, que são gente também, famílias tradicionais em nossa cidade. Mas, falando em questão da comida, dizia-se assim, hoje, por exemplo, 10 filhos, então o pai chegava e falou assim, quem vai querer mangiare hoje no almoço? Tutti. Quem não quiser mangiare, ganha 500 rei. Pai, eu não quero. Então o pai dava 500 rei para ele. Ele ia embora trabalhar. Ganhava para não comer. Então, os 5 não quis almoçar. Então, cada um ia com 500 rei no bolso. Ia trabalhar. Nossa, de tarde aquela fome estava alucinante. Aí chegava, dava uma lavadinha no pé, no rosto, trocava a camisa, aquela roupa encebada de tanto lavorarem no cafezal. Aí o pai, então, esperto, antes de tudo sentar na mesa, rezava. Aí ele falava assim, quem quer jantar? Tudo levanta a mão. Quem quer jantar paga 500 rei. Pronto, já pagava do almoço. Ele recebeu 500 reais de volta. Economizou uma refeição. Sim. Era assim que funcionava. Ou então... Esse eu não sabia, essa eu não tinha ouvido. Além de chochar a polenta, o pedaço de polenta, feta de polenta, porque não falava-se fatia no italiano, era feta. Além de chochar a feta assim... Quer dizer que a história da linguiça que a minha avó contou é verídica. Quando não era linguiça, era a sardela. Só que a sardela amarrava-se uma embira de bananeira assim, e amarrava 2, 3 sardinha, pingando aquele molho do tomatinho selvagem que se fazia aquela bela comida, aquela bela engrossado. Aí então balançava. Beppe, pega aí. A sardinha lá, o Beppe dá uma passada de polenta. Aí quando na volta,
Passavam. Roberto, aí, Antônio, e conclusão, e a sardinha guardava-se por outro dia. Mas são histórias, mas que os nossos nonos, os nossos antepassados, a italianada sofreram no Brasil, sofreram. Por quê? Conforme disse, costumes, assimilação, clima, lá acostumado com um clima ameno, aqui era um calor abrasador, suave em Bicas, beber água em mina, e quanto até a alimentação. Só que eles, conforme eles foram os espertos, porque lá nas ruas do Cafezal, nas barrocas, nos grotão, na várzea, eles produziam tudo, melancia, abóbora, e isso aí ajudava na alimentação. O complemento alimentar. O fubá, principalmente o fubá nosso com milho tão bom. Então fazia-se era naqueles moinhos de pedra ainda, nas mós, então aquele fubá mimoso, peneirava, então fazia-se uma polenta bem gostosa, uma polenta brostolada na gradela de ferro, em cima daquela boca de fogão de lenha. Então brostolava-se a polenta. Fazia-se aqueles bolinhos pingados com ovo, com farinha, com fubá, e ponhava-se erva doce às vezes, aquele aroma agradável. Então, o que as nossas nonas transmitiram à família itapirense, principalmente, em se tratando com referência a Itapira, as receitas, o canelone, a porpeta, uma série de receitas que... a lasanha, por exemplo, o macarrão, que embora diz que o macarrão não é italiano, é da China. O macarrão foi inventado pelos chineses. Mas ele se adaptou muito bem na Itália e se esparramou pelo mundo todo. Com a cultura italiana. Interessante que claro. Você fala em macarronada, você lembra de italiano. Mas falou em macarronada, falou em polenta, não adianta aqui. E isso aí, com mais as verduras, os armeirão de cafezal, a serralha, a chicória, aquele tomatinho que, conforme eu falei, um pé de tomate produzia 1000 frutinhos daquilo lá, esparramava no chão. E é gostoso, danado. Então fazia-se um omelete, era uma delícia, um omelete daquele tomate. Esses dias eu ganhei um punhado daquilo, cheguei em casa e falei, vamos fazer um omelete. É diferente, o sabor. Ele é azedo por natureza. Ele não tem adubo, ele não tem química. Esses dias eu comi um omelete lá na nossa querida Margarete, a qual nós devemos mandar um beijo para ela, que ela está lá da Empório das Tortas. Empório, mas nós falamos que é a loja das tortas. A loja das tortas. Mas elas, embora são todas direitas, mas elas falam que é a loja das tortas. Loja das tortas. A Margarete, a Márcia e toda a equipe dela, um beijão para vocês. As meninas novas que estão lá, a Tati, a Tatiele, Tatiana. Então hoje nós temos lá um bom atendimento, a propaganda é gratuita. Não tem problema, não, são nossos parceiros. Fica devendo um cafezinho expresso, um café feito em máquina, por sinal parece que é uma máquina italiana que produz esse café. E lá foi uma casa muito conhecida, eu acho que foi a pioneira em agros aqui em Itapira, porque... Lá foi a Comercial Fraceto, dos irmãos Fraceto, de todos, de saudosa memória, sendo que a última nós perdemos agora, que era a dona Amabile Fraceto, viúva do Ferracini, do distrito de Eleutério. Toda uma familiada, uma italianada da gema pura, vindo das mais variadas regiões da Itália, para se adaptarem muito bem no solo itapirense, abençoado por Nossa Senhora da Penha. Bom, estou falando aqui com o senhor Arlindo Bellini, aliás, eu aprendo, eu curto, arrepio com as coisas que ele fala, mas nós, infelizmente, temos um intervalo comercial. A gente vai para esse intervalo comercial com o Djavan. Vamos... Senhor Bellini, o senhor falou de região. Nós vamos falar para onde, como o senhor prepara, já pode colocar na sua memória, embora ela é instantânea, mas vai preparar daqui a pouquinho, para nós falar onde veio e aonde foi, por exemplo, Eleutério, Barão, Córrego do Coxo, onde foi que os italianos fincaram. Lógico que houve mudança, um veio para cá, eu nasci quando morava na Rua da Saudade e hoje moro em Eleutério. Então, nós vamos falar aonde fincou raízes esse italiano, onde eles fizeram história. Vamos falar de região. Mas o senhor vai falar isso depois do nosso comercial, daqui a pouquinho aqui no Clube Personalidade.
Muito bem, voltando com a segunda parte do Clube Personalidade. Estamos aqui falando com o senhor Arlindo Bellini, cronista, conhecedor da matéria. Aliás, de várias, mas dá para nós falar até de mula sem cabeça, né? Que são coisas... Aliás, se você leu no domingo, eu falo sobre... domingo passado eu escrevi... desculpa o nome que eu cito. Há uma poesia de 8 versos de 4 linhas... E falei sobre o folclore do mês de agosto. Sortar Maranhão, mula sem cabeça, lobisomem, rodapião, saci pererê, bater bolinha de gude. Então eu falei sobre isso aí. Que legal. Então, domingo passado, sobre o folclore. E domingo agora, o que tem de bom sobre isso? Mas domingo agora é só domingo, isso é uma surpresa. Tem uma coisa, eu já tentei tirar do seu pessoal. O que o senhor vai escrever? Não. Você chegou em mim e falou assim para mim, João, olha, o senhor Bellini falou para mim não perder a matéria de domingo, que apostar que tem coisa do meu pai, dito e feito. Então, ele não fala, ele não entrega. Eu encontrei o senhor Bellini na padaria São Jorge, às vezes no sábado à noite. Senhor Bellini, que tem para amanhã? Leia o jornal. Aliás, eu costumo dizer, eu tenho uma grande admiradora, leitora, e com a devida permissão dela, eu vou citar, é a Cida Galli. Então, a Cida Galli, eu tenho também a Zoé Fernandes Baldassim, a Lourdinha Piva da Almolim, que são leitoras assim, a Penha Piva, que é a irmã, e costumo dizer, às vezes me perguntam, né, ô Bellini, o que vai sair domingo? Eu falo assim, é surpresa, você não pode contar. Eu falei, não seja que nem a Cida Galli. E hoje mesmo, conversando com a Cida Galli, que ela me telefonou na loja, e
Ela falou assim, o que tem domingo? Eu falei assim, não seja que nem a Cida Gali. E se a Cida Gali perguntasse, você fala, tá parecendo a Lourdinha Pisa? Aliás, eu iria até contra as normas da imprensa, da mídia, dizendo que domingo vai sair tal coisa. Quer dizer, perde-se o conteúdo, perde o encanto, a perde surpresa. O desejo, né? A surpresa. Porque a pessoa fica naquele agora. O Bellini vai escrever, vai fazer uma matéria sobre o meu pai, sobre o meu irmão, sobre o futebol. Que jeito será que vai sair? Agora se eu falar, vai sair assim, assim, assim. Acabou, não vai pegar, em vez de uma página é 2, em vez de uma foto é 5. Quer dizer, perde aquele encanto, distorce e vai até contra os princípios da lei da imprensa. Como você pode falar que no domingo o jornal vai publicar uma matéria que está criticando o seu irmão, o seu patrão, Exato. O seu chefe político, o padre da igreja, quer dizer, fica um negócio meio destoante. Por isso que a palavra extra, não perca, o menino já está anunciando a matéria. Extra, então o moleque, o jornaleiro da época... Extra para aquele momento, mas isso foi impresso há algum tempo, né? 3, 4 dias atrás. Seu Bellini, como é que o senhor debruça na matéria? Não vamos esquecer do Foxford, nós vamos falar sobre a região. Como é que o senhor debruça? Porque isso sei que o senhor pode falar... Como é que o senhor consegue, porque eu acho interessante, o senhor começa a escrever lá, olha, vamos hoje relatar aqui fulano de tal, que teve de núpcia com tal, com tal, com Nasceu tal, os filhos, com os filhos tal, hoje um tal, esse aqui morreu, O senhor tem um arquivo, esse Não, arquivo quando eu vou, por exemplo, elaborar vamos dizer, uma matéria, uma crônica, uma história, embora eu não seja historiador, eu não me considero um cronista, isso aqui eu já falei para o Nino aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Então, aquele que gosta de escrever, ele usa todos os meios que estão na frente. Eu, por exemplo, eu vou escrever sobre uma pessoa, tenho a foto. Então, às vezes, olhando naquela foto, um dia a pessoa pergunta, Bellini, como é que você viu na foto que tem um relógio, que o relógio marcava as 3 e tanto? Eu falei, é só você olhar. Mas como? O senhor não esquece, tem uma lupa lá também, né? A lupa é para enxergar as coisas menor, porque a vista já está meio cansada, com o passar de 7 décadas e mais 2 anos. 72 anos. O senhor tem 10 anos a mais que a rádio só? Mas eu já me considero um idoso precoce. Que é isso, mas com esse vigor, com esse conhecimento todo, não tem nada de precoce. Então, ao visualizar a foto na frente, mais a máquina de escrever, uma Olivetti.com... que Olivetti! Então, você começa... A imaginação cria uma história em torno daquela fotografia. Os dados, geralmente, as pessoas fornecem o nome dos filhos, data de nascimento, data de falecimento. E o resto fica por conta da imaginação. Não sei até quando essa imaginação vai funcionar. Mas eu espero que, com a graça de Deus e a permissão eu costumo falar do meu amigo Beto Trivelin, que me atura há 23 anos... Sinal que senão não durava tanto tempo. Me dá o espaço todo necessário, toda semana. Além disso, na terça-feira que nós temos a foto da semana. O Relembrando o Futebol, mais as páginas de história, mais aquela página de poesias que a gente procura resgatar nomes, fatos históricos da cidade, conforme a gente falei ultimamente da Revolução de 32, a qual um descendente de italiano perdeu a vida não estando lutando na Revolução Constitucionalista de 32, que foi Giuseppe Marcati, que morando no sítio do Tanquinho, em sua propriedade, foi ferido com um golpe de baioneta no pescoço e perdeu a vida. O único itapirense descendente de italiano que perdeu a vida em função da Revolução de 32, sem estar lutando, sem estar fardado, meramente por um ato insano, um ato impensado de um soldado de tropas inimigas que não a dos paulistas, tirou a vida de um cidadão de bem, de um chefe de família, de um trabalhador com muitos filhos,
E o pior, na frente da própria família, perdeu a vida. Descendente de italianos. Por sinal, deve ser tio-avô do Nino Marcati, do Carlinho Marcati. É lá do Tanquinho. É avô da Eide Campanini, avô da Maria Campanini, do bairro do Cubatão. Era o pai da mãe dessas pessoas que eu citei. Do Zé, do Nenê Campanini. O senhor já escreveu da Cimira, já escrevi. Sobre essa matéria. E faço questão de citar e de frisar muito bem de que é o único itapirense que perdeu a vida sem estar fardado. Sem estar participando do confronto, do combate. Não, né? simplesmente a soldadesca, o pelotão, naquele momento, passando pela propriedade, que vinham das terras de Minas, de Sapucaí, de Jacutinga, e um se infiltrava pelas fazendas, pelos sítios, e passou essa tropa inimiga aí. Aliás... Sabe por que esse fato se deu, seu Belino? Não deu, porque comentavam, porque no final beberam, comeram lá no sítio, usufruíram da água, do poço, do manancial, daquela estimada família de imigrantes italianos. Quando a tropa estava saindo, diz que eles simplesmente falaram, que ele gritou, e viva São Paulo, que era o estado que ele morava. E nada mesmo. Mas se fosse uma pessoa sensata, jamais teria tirado a vida daquele cidadão. Mas quando a tropa dirigia-se para as terras de Amparo, no final da Rua da Penha hoje, que chamava-se Rua do Amparo, o capitão, o comandante desse pelotão, mandou que esse soldado cavasse uma cova rasa no final da Rua da Penha. E ali mesmo um pelotão de fuzilamento tirou a vida desse soldado. Quando o comandante disse aos demais membros da corporação que isso sirva de exemplo, porque nós estamos aqui numa revolução e não para tirar a vida de civis e de pessoas inocentes. Puxa vida. Bom, aí o senhor já começou, o pessoal do Marcati, o senhor falou que... O pessoal do Marcati é ali no bairro do Tanquinho. Só para regionalizar. O nome chama-se Sítio São Bonifácio. Acho que deram em honra a um santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Itapira toda está salpicada de descendentes italianos. Se hoje a gente pegar uma lista telefônica, talvez esteja suplantado pelos descendentes de portugueses, os Pereira da Silva, Santos, Souza, mas a linhagem italiana, né? Nós temos hoje, por exemplo, Boretti, Avancini, Baiocchi, Bellini, Panissola, Belli, tem uma infinidade de sobrenomes italianos. Peraro, que é lá um alô para o Odemar Peraro do bar lá. Coraça, por exemplo. Então, aonde você vê nomes de ruas, nós temos italiano. Conforme eu citei, Fazenda Nova América, que é do lado do Barão. Adolfo Sintra, aqui na estrada de Lindóia, no córrego do Coxo. Os cricos que eu citei. Depois ali tem uma fazenda na Bento Cunha também. Todas, a Fazenda do Salto, em Eleutério. Todas as fazendas receberam. Por quê? Meu pai fala muito, aliás, eu estou devendo essa visita com meu pai, na Fazenda do Jango. Fazenda do Jango, Jango Canto. Jango Canto. Era difícil, fazenda nenhuma subsistia sem a mão de obra, antes do escravo, depois do imigrante italiano. Porque o imigrante japonês demorou a vir para o Brasil. Só em 1907. Eles estão com 100 anos agora. 100 anos completaram agora. 1907 completou. Mas então, aonde você... aliás, para servir de parâmetro, em 1950... o município de Itapira tinha 32 mil habitantes. A zona urbana, que era a cidade, o bairro do Cubatão, o bairro dos Prados, a Vila Isaura e a Vila Nova, que era a Vila Esperança.
tornou-se Vila Esperança. Esses bairros e a cidade tinham 11 mil habitantes. Eu perdia para 20 mil da zona... A zona rural tinha 21 mil habitantes. Você coloca 21 mil habitantes esparramados em todas as sítios e fazendas. O que a gente vê de casas abandonadas aí, pessoal, que é uma grandeza. 20 mil habitantes cuidando do gado, cuidando do café, da cana-de-açúcar, do milho, frango, porcada. Então, se a fazenda tivesse 20 casas, tivesse vamos contar 5 pessoas, era mais. Então tinha 120 moradores na fazenda do Cedro, por exemplo, dos Rogato. Olha lá, descendente italiano também, dos Rogato. Rogato, que aqui no Morro do Gravi ficaram estabelecidos. No Gravi nós temos os Martucci. Os Bazani. Os Bazani aqui no... Tanto que tem a Vila Bazani, tem a Vila Bazani. Os Stringuete aqui no bairro dos Pinheiro. A família Stringuete, uma numerosa família estimada, benquista. Aliás, todas as famílias itapirenses são benquistas. Mesmo aquelas famílias que vieram posteriormente e que são formadas podemos considerar pelo pessoal do norte, da Bahia, porque são pessoas que vieram aqui se enganjaram no trabalho, nas indústrias, formaram novas famílias, casaram, tiveram filhos, muitos estão enterrados em nossos 2 cemitérios. Eles também, embora não tendo nascido no solo itapirense, são merecedores de todo o crédito, de toda a confiança e de toda a gratidão do povo itapirense. E interessante que para cada lugar, como o senhor falou, por exemplo, tem o pessoal na Ponte Nova, que tem também uma gama de Ponte Nova, a turma dos Scarpione, dos Riciluca, dos Zanqueta, Riciluca, Cavenaghi do lado do Barão. Quer dizer, fizeram seria interessante um dia, alguém, quem sabe, vai fazer isso aí, fazer um mapa de Itapira com as vertentes. Não vou dizer que hoje mistura Você tudo. Pode fazer, mas vai ficar um mapa mundi. Dado a extensão vai ter cada das famílias. Vai ter agulhinha para tudo quanto é canto. Se você sair na rua daqui um pouco e encontrar com 3 pessoas, talvez, no mínimo, uma é descendente de italiano. Você vai na José Bonifácio, então nós temos o Bianchesi, nós temos o Baiocchi, nós temos o Boretti, tem o Bisinelli, tem os Pierosi, Brunialti. Então, em cada Barizon, os Barizon são a avô do Dr. João Teté, um grande cultuador da música itapirense, sem dúvida. Um grande cardiologista. Então, é difícil. Os Jobs, né? A gente não pode esquecer que os Jobs também... Os Jobs não são descendentes de italianos. Houve uma mistura muito grande logo de cara. O seu Kiko Job até me contou essa história, que eles tinham um respeito muito grande pela família italiana, embora não sendo descendentes italianos. Os Baldassin, na Praça Central, família Caio, que é o Café, o Godoeira. O derivado, foi o prefeito por 2 vezes na nossa cidade, o saudoso Antônio Caio, que nesse ano, em 14 de dezembro de 62, agora, no final do ano, está comemorando meio século da morte do prefeito Antônio Caio, do comendador Virgulino de Oliveira, cujo avião caiu nas terras da usina, quando o prefeito e o Virgulino seguiam para São Paulo para captar recursos para o aumento da nossa captação de água e rede de esgoto. Então, aquele acidente fatídico tirou a vida tanto do prefeito Antônio Caio, quanto do comendador Virgulino de Oliveira. 14 de dezembro de 1962. Uma fatídica sexta-feira. Eu me lembro que eu fui com o caminhão do meu tio, a gente foi lá ver o local. Eu era garoto, 4 anos eu tinha. Lá no alto do Eu tenho lembrança que eu estava desviando dos pés de Guanchumba para chegar
lá onde caiu o avião. Não lembro, só lembro do caminho só. Lembro do caminhão, estar no caminhão indo para lá. São 50 anos, meio século, por então, eu tenho 50, vou fazer 54 agora. Dia 1º de setembro eu tinha 4 anos. Mas ainda está na minha cabeça o caminho. Ao resto... além de enlutar as famílias dos falecidos, enlutou a população itapirense. Foi uma morte chocante, pessoas que teriam muito pela frente ainda. Até porque não eram considerados velhos, né? Na época. Em 62 o Virgulino tinha 61 anos de idade. Meu Deus. E o seu Antônio Caio, 50, acho que poucos, acho que nem isso talvez. É um moço, né? Então, se fosse... Hoje, se a gente vê a longevidade das pessoas, 90, 95. Tinha o Piola, o nosso querido amigo Piola, respeitosamente, faleceu com 93 anos de idade. O Piola da rádio. Seu Pedro Foquesato. Agora, foi o mês passado. Foi em julho. Em julho 93 anos de idade. Brincalhão, extrovertido. Ele trabalhou na Alcan, na Alumínio. Alumínio, em São Paulo. Aliás, ele foi convocado pela FEB, ele participou. Forças Expedicionárias Brasileiras. Ele só não foi lutar na Itália. O Pedro Foquesato também é descendente italiano, por parte de pai e de mãe. Mãe é Zago. E pai Foquesato. E a família Colosso, do Alto da Santa Cruz. Não temos aonde não tem italiano nessa terra. Lantina, Vila Isaura. Manieso. Então, se abrirmos uma lista telefônica aí, eu vou lembrar de 100. Aliás... Delargine, italiano. Delargine. É uma infinidade de... E olha que nós falamos... Telline no Barão. No Barão. Olha, aqui todos os descendentes dos italianos me perdoe, se nós não citarmos eles aqui. É aqui. impossível, aqui teria que ficar no mínimo uns 3 dias citando. Eu consegui elaborar uma lista de 400 e tantos sobrenomes de italiano. Aqui Itapira. Aqui Itapira? Eu consegui sobrenomes de italianos. Bellini, Belli, Bellantani, Beluomini. Esquecemos dos Miras. Beluomini também. Corradi, lá do Hotel São Paulo. Pompeu. Da Vila Isaura também. Pompeu da Vila Isaura. Tinha a dona Rosa Pompeu com bar. A família Mistro. Também. Olha, é impossível. O senhor já falou dos Avancini. Nossa vida. Nicolai. Exato. Então, olha, os Gaudi, família tradicional. Três médicos na família, mais 2 farmacêuticos. Sem contar que tinha o doutor Hortêncio, que era... Pise, né? Não podemos esquecer a família Pise, do qual família dos... Gotti. Café aqui. Marque. Gotti. Ranzato. A coisa vai longe. Os Pegorari. Cremasco. Ferracini. Nogueira. Nogueira não. Nogueira não, já... Quando é o nome de árvore, Alves, essas coisas, já é mais para o nosso Brasil mesmo. Pavinatos, pessoal da padaria aqui. Né? Olha, é o que eu falei. Vai 3 dias. O restante dia a gente marca para a gente. Vamos falar nome de famílias, vamos falar nome não tradicional, de famílias, né? Agora, que essas famílias conservam dentro do coração aquela tradição. Ou uma hora, vamos reunir, vamos fazer, hoje vamos fazer um churrasquinho. Antes não, vamos comer uma polenta. Eu lembro, eu comecei a comer pizza, hoje eu faço eu como pizza, como nas pizzarias normais, e eu vejo que as minhas tias, a tia Nena, a tia Lourdes, elas faziam uma pizza, era um negócio meio, em cima sardinha, tomate. Usava sardinha. Sardinha, que é diferente de pizza. Vamos fazer uma pizza de sardela, ou então vamos fazer uma de escarola. Escarola é a chicória. Tudo isso mudou. E quando nós falávamos, nona, faz um bolinho pingado. Não, galinha não botou.
Não tinha ovo para fazer. Não tinha, era uma crise, aquele tempo era uma verdadeira crise. A crise daquele tempo andava-se descalço, vestia a roupa na segunda, tirava no sábado, não tinha dinheiro para gastar. Comia arroz, feijão, uma verdura frita, uma polenta, mandioca, batata doce. Era isso aí. E então, quando nós falávamos, nona, faz um bolinho pingado. Bolinho pingado, tu fala que é o bolinho de chuva. Não tem ovo. Aí, daqui um pouco a galinha botava no quintal, nós corria lá, pegava ovo. Já tem ovo. Não, peraí. Aí, olhava atrás da porta, na resta do sol. Não, questo não. Riscava com... Aquele estava galado. Galado, não podia. Ia pôr para chocar. Chocar para fazer outro pintinho e outra galinha. Ia pôr para chocar, para gerar mais criação. Aí aquele que não estava... Aí aquele ela fazia. Aí ela fazia aquele... era um verdadeiro ritual. Aliás, fazer a polenta era um ritual. Fritar uma carne era um ritual. O próprio bolo que a mãe batia. A polenta era aquele fubá numa panelinha de ferro na boca do fogão de lenha. Ia mexendo. Quando terminava a polenta, despejava numa tábua. E quando esfriava, cortava-se com linha, não com a faca. Por quê? Barbante. Porque a faca estragava. Tanto estragava a polenta, não saía certo o corte, quanto estragava a tábua. Olha que interessante. Então dava gosto na polenta. Aí cortava com a linha. Aquela feta de polenta, fritava. Ixi. Ou bolinho pingado, mesmo a gordura de porco. Aquela gordura que ficava numa lata de 20 litros. E jogava lá a carne ela ficava pronta. Isso, ela congelava. A geladeira antigamente era assim, não tinha geladeira. Não tinha isopor, não tinha geladeira. Então aquele bolinho pingado gostoso, dá uma saudade. Senhor Bellini, acabou. Não é possível. Acabou. O tempo é escasso. Acabou, o Toninho Finelli já está com aquela camisona azul dele bonita, para comandar o Clube Comunidade, mas o senhor tem um minutinho para a sua consideração final. Antes eu quero agradecer o senhor, nós marcamos essa entrevista ontem à tarde, mas eu costumo dizer sempre as coisas acontecem no mundo do rádio, é uma dinâmica muito grande, a internet já está nesse caminho também. Falei, preciso entrevistar alguém para falar da festa da nona. Até porque, na última sexta-feira, eu entrevistei aqui uma entrevista maravilhosa com o Belarmino Pérez Júnior, e ele descobriu... Aliás, foi ao lado aqui foi a padaria dos irmãos Pérez, do qual o pai do Belarmino, que era o Lota Pérez, fazia parte da sociedade. Tá vendo? E eu falei, não, eu precisava até acrescentar mais, mas falar um pouquinho da família. Ele falou muito bem da festa, da história, parabenizar o seu Wander Riciluca, mesmo com a dificuldade que está tendo o seu Wander, está dando conta de cuidar muito bem. É um verdadeiro dinâmico ele. É um guerreiro, eu digo que eu consigo chamar ele de um guerreiro para fazer o que o senhor faz, ter o vigor que o senhor tem, a cabeça boa que o senhor tem, e eu quero agradecer por o senhor ter nos premiado com esse conhecimento que eu peço a Deus, que Ele mantenha o senhor desse jeito, porque a gente possa... Isso é um poço e a gente vai tirar água desse poço enquanto esse poço der água. Vocês ficam sabendo que poço não seca. Então, o senhor Bellini é o nosso poço de profundidade aqui. Agradeço a sua conotação e quero agradecer também a sua pessoa, que representa a nossa querida emissora Clube da Itapira, aos irmãos Toy e Betusca, ao Renato e ao Nino Marcato por ter proporcionado mais uma hora gostosa de entretenimento. E, modéstia à parte, o que eu puder falar sobre a querida Itapira, sobre as nossas raízes, sobre as nossas festividades, estarei sempre pronto e atendo. Não me peço que eu traga alguma coisa escrita que aí eu prefiro falar assim, sem ser coagido, sem ser pressionado. E então, aos queridos internautas da PCI Itapirense, ao nosso Murilo, que está aí empenhado na manutenção e transmissão do que a gente está falando aqui, nossas meras e simples palavras, e também aos queridos ouvintes da nossa Clube da Itapira.
E estaremos, com certeza, nos encontraremos na 13ª Festa della Nona, que tem início hoje e se prolonga até o domingo. Onde, com certeza, a italianada estará bebendo um espumante encorpado, um vinho, comendo uma porpeta, um tortelli, uma lasanha, um prato de fettuccine, e por que não, até limpando na manga da camisa, como fazia a italianada daquele tempo. Uma boa tarde a todos e meus sinceros agradecimentos. E que nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha, continue abençoando esse povo honrado, trabalhador e conservador das nossas mais arraigadas tradições. Obrigado, digo eu, seu Bellini, em nome dos nossos ouvintes, em nome dos nossos internautas, agradecendo a Rádio Clube de Itapira, ao TV PCI, o canal de vídeo, o Portal Cidade de Itapira, a todos. E agradecendo também as pessoas que estiverem hoje na festa do peão, na festa da nona, estou com a cabeça ainda na festa do peão, mas na festa da nona que começa hoje, agradecer o patrocínio da clube, que é também da festa da nona, que é o patrocinador oficial, que é a Chefa, e agradecer também a CCAA, que é a nossa patrocinadora. Em nome dela, estaremos hoje na Festa della Nona, na 13ª edição, a partir das 8 horas da noite. Betusca, JP e Ivone, estaremos lá para falar, entrevistar, essa conversa que nós tivemos com o seu Bellini, repercutir ela, conversar com as mamas que lá estarão também, falar praticamente, contar o que vai acontecer na Festa da Nona nesses 3 dias. Outra coisa também que a gente agradece de carinho, o Círculo Ítalo-Brasiliano Clube 15 de Novembro, que é ele, através do seu Vande, que faz toda essa festa, toda essa beleza, essa vida que a Praça Bernardino de Campos acaba sendo resgatado esse movimento, o pessoal indo, o pessoal voltando, como o seu Bellini falou, um comendo aqui, o bebendo ali, limpando a gordura da boca na manga da camisa, não tem problema, vale tudo isso. Tenham todos uma boa tarde. Lembrando que essa entrevista, você que perdeu, não fique preocupado não, vai ficar salva no site do Portal PCI e também no site da Rádio Clube de Itapira. Tenham todos uma gostosa tarde de sexta-feira.